Felipe Guilherme, para quem não me conhece, sou médico radiologista de centro de imagem e vou falar um pouquinho da ressonância magnética com difusão de corpo inteiro. O Leandro acabou de falar da ressonância magnética multiparamétrica do fígado, e a gente pode tomar a liberdade também de chamar a ressonância magnética de corpo inteiro de um exame multiparamétrico do esqueleto ou dos implantes ósseos, da malignidade óssea, tá? É uma ferramenta ainda recente, ainda não está totalmente explorada, tem toda uma perspectiva pela frente, e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Tá? Passa aqui. Então, um breve contexto na introdução. Então, assim, a avaliação da extensão e da resposta ao tratamento para doenças ósseas malignas sistêmicas representa ainda uma necessidade não completamente atendida em oncologia. Metástase óssea desenvolve até 2/3 dos pacientes com câncer, e o osso é o local mais comum de disseminação do câncer de próstata e o câncer de mama, que dados do INCA de 2020, falar para oncologista é um pouco chovendo molhado, né? Mas são os cânceres mais incidentes fora o melanoma por sexo, a próstata para um homem, a mama para a mulher. Então é importante a gente ter um manejo adequado do implante ósseo. A outra patologia que a gente estuda muito no corpo e onde o exame está mais bem estabelecido é para a variação de mieloma múltiplo, que é uma malignidade primária da medula óssea mais comum no mundo, que afeta 4 em cada 100 brasileiros, totalizando cerca de 7.600 novos casos por ano. Então, o mieloma representa 1% de todos os tipos de câncer e 13% dos tumores hematológicos. E, assim, os exames de imagem que a gente vai, hoje na apresentação que a gente preparou aqui, a gente vai dividir um pouco em exames de imagem convencionais, que aí, no caso, são a tomografia computadorizada e a cintilografia óssea. Eles são amplamente utilizados na detecção de doença óssea maligna e é o que está presente na maioria dos guidelines. Acho que o Vitor depois pode falar muito bem sobre isso, das sociedades de oncologia, mas carecem de sensibilidade e especificidade. Esses métodos, a avaliação de resposta ao tratamento da doença óssea por esse método pode não ser muito confiável. Na tomografia, por exemplo, a maioria das metástases ósseas não são avaliadas pelos critérios convencionais de TC, como o RECIST, e a menos que haja um componente de partes moles associado à metástase óssea. No único critério reconhecido para a cintilografia óssea, o Prostate Case Work Group define progressão/não progressão, com base no desenvolvimento de 2 novas lesões que precisam ser confirmadas num novo exame em 6 a 12 semanas. E aqui eu não coloquei num slide, mas eu acho importante te dar uma parada aqui nessa parte, progressão/não progressão. Os métodos convencionais que a gente está falando, cintilografia e TC, eles só são capazes de dizer progressão/não progressão. Eles não são capazes de predizer resposta ao tratamento. E isso nesse contexto, os exames que têm sido chamados de exames da próxima geração, o Next Generation Imaging, que é o PET-CT, e a difusão de corpo inteiro, têm emergido como disruptores no modelo clínico existente para o manejo de doenças malignas sistêmicas, fornecendo uma avaliação mais rápida e precisa da doença. Então, voltando assim, eu não coloquei no slide, mas a TC, por exemplo, você tem um paciente, já tem metástase, tem vários implantes ósseos lá, escleróticos, e você vai manter um controle. No exame seguinte, essas imagens talvez não vão sumir. Então, você só consegue dizer se surgiram novas ou se manteve estável. A ressonância magnética é capaz de dizer se aquele implante que você viu no exame anterior regrediu e respondeu ao tratamento. Então, com o surgimento desses novos métodos, vários estudos estão sendo desenvolvidos para comparar a eficácia. E esse é um estudo do professor Lecover, que é um grupo forte na Bélgica, que estuda muito ressonância magnética do corpo inteiro e avaliação de metástase óssea, que ele desenvolveu o estudo para definir se a ressonância de corpo inteiro pode substituir
a abordagem combinada, que geralmente também tem isso. Você faz a cintilografia e geralmente ela é pouco específica. Você tem que complementar com a tomografia para ver se realmente aquilo que captou o radiotraçador na cintilografia é implante ou não, ou se é só uma doença degenerativa. Então acaba que é sempre uma abordagem combinada de cintilografia com TC. E se agora fazendo a difusão de corpo inteiro, a gente pode substituir esse modelo combinado por um exame só. Então, o estudo avaliou 100 pacientes com câncer de próstata e alto risco para desenvolvimento de metástases que foram submetidos à combinação de cintilografia óssea e TC e a ressonância magnética de corpo inteiro. E os dados encontrados foram aproximadamente esse, você fazendo a cintilografia e a TC. A sensibilidade para encontro de metástases ósseas foi de 86%, com especificidade de 98%, enquanto a ARM de corpo inteiro teve uma sensibilidade muito maior. E concluiu que a ARM de corpo inteiro supera a dupla cintilografia TC na detecção de metástases ósseas e se equipara a TC para avaliação de linfonodos aumentados. Aqui a gente não está falando do PET, né, que é muito superior, como foi falado mais cedo. A ARM de corpo inteiro pode substituir a abordagem atual da investigação metastática como uma avaliação concomitante de ossos e linfonodos em pacientes com câncer de próstata avançado de alto risco. Então, esses são exames desse artigo, que você vê, esse paciente era um paciente com, aqui está pequeno, mas ele tinha um PSA acho que de 18, e a cintilografia veio completamente normal. Mas na RM de corpo inteiro a gente vê que tem uma lesão aqui, em L3, está aqui, ó, brilhando a difusão, e tem também uma lesão aqui no isquio, tá? Então, assim, com esses montes de estudos sendo feitos, foram também realizadas meta-análises. E essa é uma que mostra, para comparar o PET e FDG, a tomografia, a ressonância e a cintilografia óssea. Ela compilou dados de 67 estudos, 67 artigos, mais de 150 estudos. E chegou nesses resultados com a sensibilidade do PET e da ressonância parecidas, e bem superiores à da TC e à cintilografia óssea, especificidade de TC, PET, TC e ressonância parecidas, mas bem maiores que a cintilografia. E isso foi botado nessa curva ROC, que a gente, quanto mais a curva tiver aqui, mais acurado é o método, né? Que seria o inverso da especificidade, a sensibilidade. Essa é a curva ROC do PET-CT, essa é da tomografia, já é bem pior. A da ressonância de corpo inteiro parecida com PET-CT e a da cintilografia também não tão boa. E concluiu que em sensibilidade, PET e ressonância estão iguais, acima da cintilografia, acima da TC. Especificidade, PET, TC e RM iguais, maiores que a cintilografia. Então, esse é um caso do meu acervo, pessoal, para mostrar realmente essa superioridade na sensibilidade da ressonância do PET para a investigação de doenças ósseas. Eu não botei bem como caso clínico, mas acho que vale a pena falar. Esse paciente, ele é marido de uma enfermeira que trabalha comigo. Ele foi super rígido, não estava se queixando de perda de peso, de nada demais, só que apareceu com um aumento de volume em região inguinal. Foi pensado que era uma hérnia e pediram uma ressonância de pelve para ele, e ela pediu para eu avaliar. Realmente tinha um aumento de volume na região inguinal, mas parecia uma lesão cística de cordão. Inicialmente não parecia nada demais, mas quando eu fui olhar a difusão, ele tinha uma lesão no ilíaco esquerdo, claramente restringindo a difusão, que levantou a suspeita de alguma coisa mais séria, né? Prosseguindo a investigação, alguém pediu alguém pediu uma cintilografia que veio completamente normal, a gente não vê lesão nenhuma nos ilíacos. Fez uma tomografia também que não tem lesão, esse é o exato lugar. E no PET a lesão está aqui com hipercaptação de radiotraçador. Depois de prosseguir a investigação, ele fez um screen geral, fez o exame de abdômen, tinha linfonodos na raiz do mesentério, esse caso era de um linfoma. Essa semana, não deu tempo de botar na aula, ele voltou essa semana para fazer uma outra ressonância de acompanhamento e essa lesão sumiu, tá? Então fez o diagnóstico e na ressonância também já posso dizer que ele respondeu ao tratamento. Aqui, falando para os radiologistas, assim, a gente está muito acostumado a olhar difusão no crânio,
em lesões viscerais. E a gente tinha uma noção de, assim, está alto na difusão, caiu o sinal na DC, então tem alta celularidade. Só que a gente precisa reaprender a olhar isso para osso, tá? Se vocês olharem o osso normal, ele já é preto na DC. Então, como é que eu vou dizer se tem alguma lesão aqui que caiu ou não o sinal? Na verdade, para osso, a gente tem que olhar isso diferente. O sinal da lesão ativa, da lesão com alta celularidade no osso, é um sinal intermediário, tá? E aí a gente vai ter que aprender a fazer outras coisas que a gente não fazia, que é medir valores de ADC na nossa prática, porque a gente só de olhar a gente talvez não possa dizer, principalmente quando for para avaliar a resposta, dizer se essa lesão tem atividade ou não. Então, isso é uma breve história. A partir dos anos 90, os fabricantes de aparelho começaram a desenvolver bobinas que podem ser conjugadas. E você adaptar para fazer todo o corpo de um paciente em um exame só. Que associado ao incremento da mesa, a ressonância passou de ser um método exclusivamente segmentário, que só conseguia fazer uma região de cada vez, para fazer uma varredura total do organismo. Então, a gente está fazendo protocolos atuais que permitem um estudo completo, desde o topo da calota craniana até as epífises distais do fêmur, pegando todo o esqueleto axial, grande parte do apendicular, com sequências morfológicas e funcionais, então é o estudo multiparamétrico, com a duração de exame de cerca de 40 minutos, tá? É um exame pouco invasivo, isso aqui também, tanto para radiologistas quanto para os colegas cirurgiões, oncologistas, a gente não usa contraste de rotina para ressonância magnética de corpo inteiro, apesar de ser um paciente oncológico, e até para os radiologistas, assim, quase que automático. A gente já, paciente, mieloma, câncer de próstata, contraste. A gente, inicialmente não vai ser feito, a não ser que apareça alguma coisa fora do normal, mas não faz parte da rotina. E quando a gente começa a fazer, a gente vê que realmente, nesses casos, o contraste não ajuda tanto. Porque uma lesão tratada capta contraste, uma lesão maligna capta contraste, lesões benignas captam contraste. A gente tem que aprender até na rotina e incorporar não só no corpo, mas trazer isso para os exames gerais. Paciente com câncer de mama, câncer de próstata, vou fazer uma coluna, vou fazer uma bacia, vou fazer contraste. Pensa também na difusão, pensa também no Dixon, no in-out, porque isso vai te dar informações funcionais maiores do que o contraste pode dar. Aquele paciente, por exemplo, ele não era no corpo inteiro, era um exame de pelve, de bacia. Mas a gente acrescentou as sequências de difusão, Dixon, como se fosse um corpo inteiro segmentado. Quando a gente vai falar de protocolos de ressonância de corpo inteiro, na verdade, são 3 protocolos. Assim, a gente tem que pensar no MyRADS, que definiu o protocolo para o estudo de mieloma múltiplo, o MATRADS, que trata da metástase de câncer de próstata avançado, e o OncoRADS, que seria utilizado para screening em pacientes de alto risco, com síndromes genéticas de predisposição a tumores, ou futuramente, quem sabe, no screening na população geral. Mas os protocolos são muito parecidos, então a gente tenta falar um pouco, e eu teria que dar uma aula de cada um, mas eu acho que tentei condensar numa aula só. Aqui a gente tem a divisão, esse aqui seria o MyRADS, o MATRADS, e aqui a parte de screening geral. Em geral, o protocolo é um sagital T1 da coluna inteira, um sagital T2 ou STIR da coluna inteira, eu prefiro STIR, o Dixon T1, a difusão, que é a estrela do protocolo, que é quem vai dizer se tem lesão ativa ou não. Na verdade, a gente chama de ressonância com difusão de corpo inteiro, mas eu dou mais valor ainda ao ADC, tá? E depois eu vou mostrar que o ADC, que é uma sequência secundária de difusão, um pós-processamento, na verdade tem muita importância nesse exame. Tem um axial T2 que a MyRADS coloca como opcional, mas eu coloco em todos os pacientes. E tem sido desenvolvido, foi se falar de manhã que a ressonância não é boa para pulmão, não tem como avaliar pulmão, mas tem sequências novas que ainda estão em desenvolvimento. Não vou dizer que é boa ainda, mas estão fazendo uns sequências gradiente T1 com janelamento para pulmão que podem ser incluídas nesse protocolo para já fazer uma avaliação pulmonar concomitante.
Então, aqui para ter um aspecto mais visual do protocolo. Então, sagital T1, a gente vê várias lesões com baixo sinal, que não, assim, até recentemente a gente já diria logo que esse paciente está com um monte de implante, o radiologista já olha e já diz várias lesões relacionadas à patologia de base, tensão implante, mas agora a gente tem que ir um pouquinho além. Talvez a gente tenha que tentar fazer uma difusão e dizer, essas lesões estão ativas, não estão ativas? O T2, sagital T2 ou STIR, muito bom para avaliar fraturas, que no contexto de mieloma é um fator importante, acho que até prognóstico, e também avaliar possíveis complicações, como compressão medular. E a gente, acompanhando o exame, a gente pode até direcionar que foi feito um axial dessa região para mostrar a invasão e a compressão da medula. A difusão e o Dixon, que também é uma sequência muito importante, porque a gente fala em medula óssea, a gente está falando de gordura, a gente tem que trabalhar a gordura. E o Dixon é uma sequência muito boa, porque a medula, tanto... Eu vou mostrar isso melhor mais para frente no outro slide. Mas a gente vê aqui a difusão, a gente faz essa reconstrução MIP invertida, que mostra muito bem, as lesões ficam muito caracterizadas, muito evidentes. E aqui ela quis colocar um raio-x, da mesma paciente, assim, para mostrar o que a gente já está sabendo, que o raio-x não tem sensibilidade, essa paciente com uma alta carga tumoral, o raio-x praticamente normal. Então, essas aqui são sequências do meu acervo, do protocolo que a gente faz, coronal T1, sagital, STIR. Tem ficado com boa qualidade, a gente consegue definir as coisas. Aqui a gente vê que a medula óssea desse paciente não está normal, tem infiltrado, tem fraturas. A gente manda esse mapa colorido também. E assim, aqui, por exemplo, tem uma lesão para os radiologistas, já é um outro insight, eu vou dando insights durante a aula. Nem sempre a gente tem que olhar isso aqui e achar que isso aqui é uma lesão em atividade, a gente tem que olhar as outras sequências, tem que olhar o ADC, porque ela pode ter um reparo ósseo, isso aqui sumir, mas se permanecer não quer dizer que está em atividade ainda. Tá? Então, nem tudo que está preto aqui pode ser ativo, mas uma avaliação inicial, olhar isso aqui e pensar que tem lesão, é uma avaliação inicial aceitável. Aí aqui apareceu uma lesão, eu estou falando de trabalhar em gordura, a gordura normal no outphase, ela cai o sinal, porque a medula normal a medula amarela tem um percentual alto de gordura, e a vermelha, que a gente diz que não tem tanta gordura, ainda tem 40% de gordura, e também o sinal cai também no outphase, até mais de 20%. Você tem uma região que não caiu 20% no outphase, você já tem que ficar suspeitando, e ela faz um artefato de tinta de nanquim ao redor da lesão, separando o que é lesão e o que é medula normal. E aí a gente fez a difusão, janela invertida, está brilhando aqui, na inversão está preta, aqui bem destacada a lesão no pubis esquerdo. E a ADC cinza, intermediário, não vai ficar preto, nem vai ficar brilhante. Então, essa lesão está em atividade. E assim, a gente dá esse destaque à difusão, porque a difusão, a gente sempre olhou ela, sempre pensou em marcador de alta celularidade, mas ela, na verdade, realmente é um biomarcador de resposta terapêutica. Já foi definido por esse consenso de especialistas já em 2009, onde se coloca os parâmetros e como avaliar, mas a gente é um biomarcador de resposta terapêutica. É a sequência mais sensível para a identificação de lesões, e a gente pode avaliar se teve resposta ou não. E assim, esse é um slide talvez dos mais importantes da aula, porque é onde eu raciocínio cada lesão. Quando eu pego o corpo inteiro, eu acabo tendo que olhar lesão por lesão, principalmente quando ele já iniciou o tratamento. Quando está vindo de tratamento, várias lesões, provavelmente todas em atividade, fica fácil. Mas quando ele volta após o início e no acompanhamento, a coisa fica um pouco mais complicada, porque eu tenho que comparar lesão por lesão, voltando no anterior, vendo como é que está agora, e tentando enquadrar nesse quadro aqui. Aqui a gente tem uma representação da difusão, aqui nessa linha, e aqui do ADC. O osso normal, ele está enquadrado aqui. Ele tem o sinal preto, como eu falei antes, no ADC, ele é baixo, está aqui abaixo, e não brilha na difusão, então está aqui. Começou a proliferar a célula, a doença começou a mudar ali a composição da medula óssea, ele já começa a fazer esse caminho. Começa a brilhar na difusão. E quando chega nessa faixa intermediária de ADC, é onde eu posso afirmar que tem doença de atividade aqui.
E a gente fala isso baseado em valores numéricos, tá? O valor entre 600 e 700, acima disso, e abaixo de 1.400 e 1.500. Por que está nessa faixa abaixo desse valor? Porque começou a tratar, se teve resposta, o que vai acontecer com a lesão? Ela vai necrosar, vai virar líquido. Então, o ADC vai subir. E a gente vai ter o que a gente chama, o radiologista sabe muito bem, de efeito T2. A lesão virou água, ela vai estar brilhando na difusão e também brilhando na ADC. E depois ela pode ter o reparo ósseo com substituição gordurosa e esclerose e retornar ao padrão de medula normal. Aqui é mais um esqueminha para demonstrar essa parte biológica do ADC. Uma lesão com alta celularidade. O ADC dela fica na faixa de 1, dependendo da escala que a gente está utilizando, ou 1000, né? São as escalas mais utilizadas. Começou a terapia, começa a ver necrose celular, já começa a deslocar o valor de ADC para um valor mais alto. Houve uma resposta satisfatória, necrose tecidual, e o valor de ADC vai para cima de 1.600, a curva vai para cima de 1.600, 1.500, ou 1,5 aqui no caso dessa escala. A gente pode afirmar com certeza que houve resposta terapêutica. Esse é um caso também que eu estou acompanhando. Na verdade, aquela imagem anterior da lesão no braço é esse paciente. É um paciente de 78 anos, com mieloma múltiplo, e GGK-SS2 em tratamento com esse esquema. Eu já fiz uns 3 exames desse paciente, mas essa sequência aqui desses 2 exames, na verdade, é mais interessante. Ele, quando chegou, ele tinha um monte de lesões que eu coloquei como tratadas no laudo, inclusive essa do braço, que chama muita atenção. Mas nesse exame aqui, em fevereiro, teve uma mudança de padrão. A lesão começou a aparecer um sinal mais baixo de ADC no meio da medula óssea da diáfise do úmero, e na medida ficou naqueles valores que a gente sugere que tem alta celularidade. Então, teve uma recidiva aqui, eu coloquei isso no laudo. E aí ele voltou agora em julho para fazer um controle após ter feito radioterapia local. E aqui ficou bem claro, na difusão ainda está brilhando, ainda está preto na difusão invertida. Poderia pensar que está em atividade, mas olha o sinal do ADC como já está brilhando mais a lesão. E os valores ficaram mais altos, 1.850 ou 1,85, dependendo da escala, sugerindo que a radioterapia foi efetiva nessa lesão. Então era isso, a lesão com alta celularidade, meio cinza na ADC, fez o tratamento local, necrose celular, necrose tecidual. A gente consegue dizer aqui que virou líquido, né? Então, aplicações clínicas, a principal que eu vou começar a falar é o mieloma múltiplo, porque é onde está melhor estabelecido e é onde eu tenho mais prática, né? Os pacientes que vêm fazer esse exame de ressonância de corpo inteiro, geralmente, a maioria era mieloma, agora tem começado a surgir alguns com câncer de próstata avançado. Então, o mieloma múltiplo, uma breve introdução, é proliferação maligna de plasmócitos clonais, caracterizados por infiltração primária da medula óssea e produção excessiva de imunoglobulina normal. Aqui são os 3 estágios, que a gente, às vezes, radiologista não tem essa noção, esse detalhamento, mas ele é sempre procedido de um estágio, quase sempre, de um estágio pré-maligno assintomático, chamado gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que é prevalente, está acima de 3 a 4% da população acima de 50 anos, e que tem uma taxa de progressão para mieloma múltiplo de até 1% ao ano. Entre esse estágio de gamopatia monoclonal de significado indeterminado e o mieloma múltiplo propriamente dito, a gente tem o mieloma múltiplo latente, no qual a taxa de progressão já é maior, até 10% ao ano em 5 anos. Então, assim, para o radiologista que for fazer isso, no começo também é uma coisa que eu ficava, às vezes, horas no exame, porque o paciente veio com um exame mostrando que ele tem um pico de gama-globulina, e eu não estava vendo lesão e tinha que procurar, então a gente tem que conhecer a doença, porque pode acontecer. O paciente tem um pico de gama-globulina, mas nem todo paciente. A gente via da faculdade e lembrava, não, ele tem mieloma, mas nem sempre. Às vezes ele pode estar enquadrado aqui, vai depender também do aspirado de medula óssea, de outros exames que ele vai fazer. Então, no mieloma múltiplo, o que a gente tinha previamente, a visão tradicional do mieloma múltiplo, tinha um aspirado de medula óssea, que mostrava infiltração de mais de 10% de plasmócitos clonais.
E você tinha o esqueleto, que é uma avaliação rudimentar, que a gente fazia um esqueleto, raio-x do esqueleto todo, procurando achar lesões líticas, que no caso aqui está fácil, mas nem sempre isso vai aparecer dessa maneira, e talvez apareça tardiamente, assim. E agora a gente tem a nova visão do mieloma, onde a gente consegue ver a lesão enquanto ela ainda está na medula óssea, sem destruição. Então, assim, com essa evolução, tanto da parte de imagem e diagnóstico, e também do tratamento, que tem cada vez se tornado menos tóxico para o paciente, o International Myeloma Work Group, em 2014, fez uma atualização dos diagnósticos, dos critérios diagnósticos de mieloma múltiplo, incluindo biomarcadores validados, que estão associados assim, a uma progressão inevitável para as características CREB, né, as características tradicionais para o diagnóstico de mieloma, que inicialmente esses pacientes seriam considerados como tendo mieloma múltiplo latente ou smoldering e não receberiam tratamento, a partir de agora passam a ser considerados mieloma múltiplo e vão receber tratamento de uma forma mais precoce. Então, esses biomarcadores que foram estabelecidos por esse consenso foram a infiltração de células plasmáticas clonais na medula óssea maior que 60%, uma razão de cadeia leve livre no soro maior que 100, e aqui no nosso foco hoje é a inclusão da ressonância magnética como critério, onde se você tem tem duas lesões ou mais de uma lesão aqui no caso, em estudos por ressonância, você já define esse paciente como mieloma múltiplo e ele já pode ser elegível para iniciar tratamento. Então é um pouquinho mais dessa mudança no diagnóstico. O que a gente tinha anteriormente é obrigatório ter a biópsia com mais de 10% de plasmócitos atípicos, mas o que a gente tinha antes era os critérios CREB, que seriam hipercalcemia, insuficiência renal, anemia e as lesões líticas vistas ou no raio-x ou na tomografia computadorizada. A partir da atualização... Opa, travou lá em cima. A gente tem o que agora está sendo chamado de critérios SLIM, que são os biomarcadores com a medula óssea com infiltração de mais de 60%, o S de 60%, a razão de cadeia leve, que o L de leve maior que 100, e duas ou mais lesões focais na ressonância magnética, seria o M do SLIM. E o que é importante nisso? A gente antes tinha critérios CREBs, que seriam anatômicos, e que você só iniciava o tratamento após o dano já estar estabelecido. Então, você dependia do paciente ter um dano de órgão-alvo para depois começar o tratamento. Agora, a gente tem os critérios SLIM com ressonância magnética do corpo inteiro. A gente tem um estudo que é funcional, previne danos, permite um manejo mais preciso, e isso permite, a gente vai ver futuramente, talvez uma melhora na sobrevida e na qualidade de vida do paciente, com certeza. Essas são as recomendações do Grupo Internacional de Trabalho de Mieloma, né, a partir do update. Apesar de reconhecer que a ressonância de corpo inteiro ela tem mais alta sensibilidade, especificidade, seria um método mais acurácia, eles ainda mantêm uma avaliação inicial com TC de corpo inteiro ou PET-FDG. Sobre o PET eu não tenho muito o que falar, mas a TC também faz parte um pouco da minha prática e, assim, é muito inferior. A gente, além de ser inferior, como eu disse antes, a gente não consegue avaliar a progressão, a resposta, a gente só consegue buscar lesões líticas para fazer o diagnóstico. O que eu tenho visto em aulas, às vezes nos congressos internacionais, é que isso é uma avaliação, e eles colocam isso no artigo, que é pragmática devido à dificuldade de acesso ao exame de ressonância magnética do corpo inteiro, uma possível dificuldade de acesso e questões econômicas. Então, você faz primeiro o TC de corpo inteiro e o PET. Se for positivo, você prossegue na abordagem. Se for negativo ou inconclusivo, aí sim você parte para a ressonância magnética do corpo inteiro para poder confirmar. Só que outras organizações, como o NICE, da Inglaterra, já recomendam a ressonância magnética de corpo inteiro como uma imagem de primeira linha para todos os pacientes com suspeita de mieloma múltiplo. Então, assim, já falei demais, congresso de radiologia tem que mostrar a imagem, né? Então, isso aqui são um pouco, assim, eu não botei texto para a gente ver um pouquinho das vantagens. Então, a primeira é isso. A gente faz a difusão, a gente junta o corpo todo em 40 minutos, exame sem contraste, sem radiação. Eu acho que eu pulei as desvantagens, né? Não foi intencional, não. Lá atrás
As desvantagens do método são as vantagens para toda a ressonância. Claustrofobia, o paciente às vezes pode não suportar o exame por ser um aparelho apertado. Questões de próteses metálicas pode interferir tanto na questão de segurança para fazer o exame, quanto também para a qualidade da imagem. Mas é o que a gente já tem com a ressonância para qualquer segmento. Então, assim, a gente tem um exame que a gente consegue ver ter uma visão global de carga tumoral, assim, já subjetiva, mas que permite uma boa avaliação. A medula fica muito bem estudada, as lesões ficam muito bem evidenciadas. Aqui é uma imagem do MyHeart, que a gente consegue definir os padrões de infiltração medular do mieloma, que seria o normal, uma lesão focal, uma infiltração difusa, uma infiltração focal sobre uma infiltração difusa, micronodular, que é aquele aspecto do raio-x que veio para a ressonância também, que é o aspecto de sal e pimenta, micronodular. Isso aqui são o mesmo paciente em momentos diferentes, após o início do tratamento. Então, se o oncologista, o hematologista, recebe inicialmente essa imagem antes de ler o laudo ou avaliar o que está escrito no laudo, mas ele já olha isso aqui, acho que já dá uma boa avaliação subjetiva de que o paciente está respondendo ao tratamento. Lógico que vai ter que ser visto depois o laudo, ser analisado com cuidado, e o inverso não é verdadeiro. Então, se ele manteve o mesmo padrão, é o que eu estava falando para os radiologistas, pode ser que tem que olhar as sequências, mas pode ser que ainda, que mesmo tendo respondido, manteve o padrão. Mas, assim, nesse caminho aqui, seria uma boa avaliação subjetiva de resposta já numa única imagem. Você vê que aqui teve uma resposta parcial, ainda manteve uma ou outra lesão em atividade. Esse aqui é considerado uma resposta completa. Permite, como eu estou falando, avaliar a resposta lesão por lesão, como esse caso que eu mostrei. O estudo completo da coluna identifica fraturas, identifica complicações, compressão medular, radicular, como nesse caso. E a gente agora vai partir para outras indicações que estão surgindo. Como eu disse, o câncer de próstata está começando a aparecer alguns casos, pelo menos na minha prática, e isso talvez se deve porque ele, a partir de, acho que tem 2 anos, 2020, a ASCO colocou no guideline oficial as imagens, na verdade eles colocam todas juntas, as imagens de nova geração ou de próxima geração, que seriam a ressonância magnética de corpo inteiro, PET colina, PET PMSA e o PET FDG. E o que eles colocam como recomendação que seja feito para pacientes de alto risco quando as imagens tradicionais, as convencionais que a gente falou antes, tomografia e cintilografia, são negativas, indeterminadas ou ambíguas. Então, um paciente com Gleason alto, com PSA super alto, e as imagens tradicionais vêm negativas, eles recomendam você fazer uma imagem de próxima geração. Mas a recomendação mais forte está aqui. Em um paciente previamente tratado localmente com prostatectomia ou radioterapia e começa a haver elevação de PSA, se as imagens convencionais também, sempre colocadas antes, ainda por questão de acesso ou economia, vierem duvidosas ou negativas, você parte para... E se esse paciente for elegível para uma terapia de resgate local, aí você parte para fazer um exame de próxima geração, para identificar pacientes oligometastáticos, que podem responder ao tratamento direcionado por lesão. Se o paciente não for candidato a esse tipo de tratamento, não vale a pena fazer esse exame, então eles colocam ele nesse contexto. Ou se os exames tradicionais já identificarem uma possível lesão, já pode definir a conduta, mas a gente tem que lembrar que esses exames têm baixa sensibilidade, então vai acabar, às vezes, caindo aqui nos exames de próxima geração. Então, esse também foi um caso que chegou para mim. Na verdade, não era um corpo inteiro, mas como eu estava na hora que a gente acabou de fazendo as sequências, e acho que ilustra um pouquinho essa orientação da ASCO. É um paciente masculino de 71 anos, ele tem um SEA de próstata submetido à prostatectomia, e ele já via com essas lesões ósseas com baixo sinal em T1, só que baixo sinal também... a gente vê que tem gordura na lesão no outphase. Eu acho que eu não coloquei o T2 aqui, foi um T1 pré, mas ele estava com baixo sinal em todas as sequências. Acho que muitas vezes na nossa prática isso a gente colocaria no laudo que eram lesões relacionadas à patologia de base, ponto. Não diria se está ativo ou não.
Mas, assim, olhando com calma e com o que a gente tem hoje de ferramenta, a gente pode dizer que essas lesões não estão em atividade. Tá? Eu coloquei lesões escleróticas tratadas nesse laudo. Ele fez vários exames, estava indo tudo bem, mas... volta aqui. Ih, não vai voltar. Não volta. Enfim, eu coloquei a bacia ali do lado, não tinha lesão nenhuma. Vocês podem acreditar em mim. Eu ia mostrar, mas... Ele retornou agora, em fevereiro, com um aumento, com um PSA ascendente, e veio com esse laudo de cintilografia que demonstrava estabilidade, mesmo padrão evidenciado no exame anterior. Então, a gente fez o exame, fez a difusão, era o exame só de bacia, mas a gente fez a difusão e apareceu uma lesãozinha pequenininha aqui, com sinal elevado. Aqui está meio preto, mas eu medi os valores e ele caiu numa faixa de atividade. Eu queria trazer aquela imagem anterior para a gente ver que naquela não tinha nada. Surgiu uma lesãozinha preta aqui em T1, captante de contraste. Então, assim, esse paciente, depois de um tempo, o radioterapeuta me ligou, porque acho que ele foi encaminhado para fazer a radioterapia local, e acho que ele não estava tendo acesso às imagens para direcionar o tratamento, queria ajuda nesse ponto, e ele ainda não voltou após isso para a gente ver como é que ficou, mas claramente a gente conseguiu identificar uma lesão que não foi vista na cintilografia e que justifica, talvez, esse aumento de PSA do paciente. Outras vantagens da ressonância de corpo inteiro, que pode ser citada, é a maior capacidade para identificar, já falei isso algumas vezes, complicações como fratura, compressão medular, radicular. Isso aqui acho que o oncologista vai ter que me ajudar a explicar, mas ela não é sugestiva à influência do fenômeno FLAIR na avaliação de resposta. E alguns estudos já começam a serem feitos associando a ressonância magnética de corpo inteiro com um estudo multiparamétrico da próstata, o que poderia levar a você fazer um estadiamento local e sistêmico numa abordagem tudo em um, né? One step. Outras indicações, as síndromes de predisposição hereditária ao câncer, a que está sendo mais colocada, que eu já fiz um paciente, tem pouco, mas a síndrome de Li-Fraumeni, que é um defeito na proteína P53, então ela favorece até, dependendo da idade, 90% a 100% dos pacientes vão ter algum tumor. Então, essa associação de American for Cancer Research indica fazer uma vez ao ano paciente com Li-Fraumeni, e também síndrome de paraganglioma feocombustoma hereditário, esse ainda não tive nenhum paciente, mas está recomendado fazer a cada 2 anos. E aí são outras indicações que ainda estão surgindo, não está totalmente definido. O mieloma, a Sociedade de Oncologia alemã, de dermatologia alemã, já coloca o exame de corpo inteiro como alternativa para avaliar metástases. Câncer de mama, ainda predomina a TC, a cintilografia e o PET, nas recomendações da ESMO e de outras associações oncológicas. Mas alguns estudos estão mostrando uma certa superioridade na ressonância para a detecção de metástase de mama, metástase ósseas no caso, e em relação ao SPECT e ao SPECT-CT, e quase idêntico ao PET-CT. O papel importante da ressonância de corpo inteiro nessas pacientes são as pacientes grávidas com câncer de mama, onde você tem que fazer o estadiamento na preparação para a terapia, no parto, e você tem uma técnica sem radiação ionizante, sem uso de contraste, que seria mais apropriado nesses casos. Deixa eu falar de uma coisa aqui, enfim. Perspectivas futuras, como eu já falei, alguns estudos estão fazendo combinações de ressonância de corpo inteiro com a multiparamétrica da próstata, com ressonância de mama, ou com a ressonância de pelve para avaliação de reto, onde você pode fazer o exame em um processo só, fazer o estadiamento local e sistêmico. Alguns fabricantes estão desenvolvendo softwares de inteligência artificial que, numa varredura, faz a leitura do ADC de cada pixel do seu organismo e conseguem te dar tanto em escala visual como numérica, o quanto esse paciente tem de carga tumoral,
Ele vai te dar um valor de carga tumoral e também como isso vai progredir durante o tratamento, né? Aqui teve uma boa resposta, vermelho ruim, verde bom. Aqui ele respondeu, mas depois acabou tendo uma recaída. Então é isso, o que eu tinha para falar foi isso. Esses são os meus contatos. Eu acho que é importante os colegas Onco e Amata anotarem para a gente ter essa troca, tá? E estão abertas a perguntas e Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Marcondes, eu sou oncologista. Eu trabalho na Oncomed, na pesquisa clínica do INCA. Então, acho que o Felipe nem sabia dessa informação, mas eu sou o cara dos métodos tradicionais, né? Porque a pesquisa clínica, né, o nosso intuito, sempre que vai avaliar a eficácia do medicamento, é a gente saber, né, em que momento esse medicamento a gente tem que parar, tem que continuar, né, até que ponto o paciente está tendo um benefício clínico que justifique você manter. E a gente tem que garantir que esse resultado seja demonstrável e seja reprodutivo em outros centros. E isso, normalmente, os protocolos são multicêntricos e multinacionais, né? Então, realmente ficam a cintilografia óssea, a tomografia, por exemplo, no meu caso, que faço mais aí câncer de próstata, como os exames que são determinantes. Aí você trouxe a questão de casos clínicos. Eu vou falar um caso dessa semana, que a gente viu lá no INCA, um protocolo de câncer de próstata, especificamente para pacientes virgens de tratamento. Então, são os ideais para a gente fazer essa avaliação inicial por imagem. E aí um protocolo que especificamente pega pacientes com câncer de próstata que têm defeitos na via de recombinação homóloga. Então, esse paciente tinha uma mutação de SHAC2 e ele teria acesso a uma terapia-alvo que a gente não tem nem no serviço privado aí, aprovado pela ANS. Então, é um tratamento que seria interessante para o paciente estar participando. E ele faz tomografia e cintilografia óssea e ele só tem uma lesão identificável óssea, né? Necessariamente o paciente teria que ser metastático para entrar. E ele só tem uma lesão, tanto na tomografia quanto na cintilo, no mesmo ponto. E aí os dois médicos dão um laudo lá presente, que tá, na tomografia tem a lesão e na cintilografia óssea tem a lesão. Aí você fala assim, ótimo, está resolvido o problema. Bem, não está resolvido, porque você mostrou, né? Você tem o Prostate Cancer Working Group 3, que é o método que a gente usa, e lá na diretriz ele fala o seguinte, não, se o paciente tem uma lesão descrita na tomografia, ele parte do princípio que é uma lesão lítica pura, e aí fica no laudo da tomografia, porque nesse critério do PCWG3, a tomografia ela só deve avaliar partes moles. E a cintilografia fala que tem uma lesão captante. Aí os caras já começaram, bem, vocês estão falando que ele tem uma lesão, mas está incompatível com o critério. Então a gente já teve uma dificuldade. E, obviamente, esse paciente vai acabar entrando. A gente assim, está explicando isso, né? E aí pediu para o radiologista da tomografia rever o laudo, e acho que isso vai acabar saindo desse laudo e vai ficar só na cintilografia. E aí você falou muito bem, o paciente, para avaliar na cintilografia, se ele está progredindo ou não, ele vai ter que surgir mais 2 lesões, a gente vai ter que esperar 6 a 12 semanas. Então, às vezes, o paciente progride e aí você fica naquela, né? Você não tem um método como o da ressonância de corpo inteiro, que só com uma lesão ele já vai me dizer ali naquela região se ele está progredindo ou não, e aí eu vou conseguir descontinuar o paciente para ele fazer outras terapias, ou não, se eu vou manter ele no protocolo. Então, realmente, eu acho que a ressonância de corpo inteiro vai ser muito benéfica para esse tipo de avaliação. Aí você falou também a questão da difusão como marcador de resposta objetiva, que é outra coisa que é muito importante para a gente, né? Porque se realmente a gente consegue avaliar em cada foco, igual você mostrou no mieloma, mas para a gente da onco também é muito importante, saber se em cada foco de doença o paciente está tendo respostas diferentes. A gente sabe, por exemplo, em câncer de mama tem muita heterogeneidade tumoral, tumores HER2 positivo, etc. No câncer de próstata também. A gente teve um estudo aí para os colegas da radioterapia, né? A gente teve um estudo na ASCO esse ano, do NRG,
que mostrou que a SBRT não teve benefício. Mas será que se a gente tivesse avaliado especificamente as lesões que vocês fossem irradiar, tivessem sido aquelas que realmente tivessem tido progressão, será que você não ia mostrar que a radioterapia direcionada nesses focos de progressão realmente mudou a sobrevida desses pacientes? E então, realmente é um método que acho que adiciona muito. A gente também tem muita dificuldade. Eu estou lendo aqui, conforme você foi falando, fui escrevendo aqui algumas coisas. A gente tem muitos doentes também, câncer de mama e próstata, que tem doença óssea exclusiva, então é outra dificuldade nesse contexto de resposta. Às vezes o paciente está lá bem clinicamente, tem um CA15-3 aumentando, tem um PSA aumentando, e você, né, não sabe em que momento você vai fazer a troca de terapia. Acho que outra questão importante, que aí eu vou pedir, de repente, para o Leandro falar, como é a questão de acessibilidade e de custo disso. Né? Ele comentou, né, tem estudos aí em andamento, né, o paciente chegar lá num dia, fazer a multiparamétrica da próstata, fazer a ressonância de corpo inteiro, ou então, mesmo no caso do câncer de mama, falar a ressonância da mama, faz o corpo inteiro, se achar alguma coisa já faz a do crânio. E aí, como é que você vê isso para a gente? Acho que isso é uma coisa mais prática. Assim, em relação à ressonância, a gente fazer exames extras, a gente tem mais dificuldade, até por causa de agenda, essas coisas. Mas, assim, uma das vantagens que a gente tem na ressonância de corpo inteiro em relação a algumas outras coisas, principalmente ao PET, o PSMA, essas coisas, é porque a ressonância de corpo inteiro as operadoras já pagam, né? Mesmo que não seja com aquele código do corpo inteiro, mas vai pagar pelos segmentos, vai pagar o crânio, cervical, torácica, lombar, bacia, e a gente até orienta, às vezes até a pessoa pergunta, mas como é que eu peço uma ressonância de corpo inteiro? Que segmentos? Né? Então a gente normalmente pede para colocar a estrutura óssea. Então, crânio, cervical, torácica, lombar, bacia, braço direito, braço esquerdo, fêmur direito e fêmur esquerdo. Por quê? Porque esse paciente, se botar crânio, tórax, abdômen, pelve, se ele tiver que fazer uma ressonância de abdômen para pesquisar metástase, a operadora não vai deixar, porque já tem um abdômen que já foi feito recentemente. Então, a gente acaba orientando para pedir a estrutura óssea, não abdômen, pelve. Então, isso a gente tem essa facilidade, né? Apesar de não ter um rótulo de ressonância de corpo inteiro, a gente faz por segmentos e aí acaba cobrando dos segmentos. Então, tem essa vantagem. Para fazer esse combinado, teria que ser o pedido de próstata com o corpo inteiro. Dá para fazer no mesmo momento, porque como o Felipe falou, a gente não usa o contraste, então o estadiamento, a perfusão da próstata, o reto ou o fígado não interferiria, porque a gente não vai usar o contraste no corpo inteiro. Então daria para fazer no mesmo momento, né, um exame a seguir. Acho que outra coisa também que achei interessante aqui, que o Felipe mostrou, essa questão da carga tumoral, né? A gente tem muita dificuldade, às vezes, pelo menos para a gente da pesquisa, alguns protocolos eles exigem que o paciente tenha uma carga tumoral alta, e aí você falou do flare, e aí eu te pergunto, assim, vou explicar um pouquinho do flare que você pediu, mas eu também te pergunto se você tem alguma coisa que você tenha visto aí na literatura em relação a novas terapias, né? A gente sabe, por exemplo, a imunoterapia, a gente tem a morte das células tumorais, mas a gente tem muito afluxo de célula inflamatória para o leito tumoral, que é o mecanismo biológico aí. Se isso mudaria a tua avaliação na difusão. E em relação ao flare, né, a gente tem aí tipos diferentes, né? A gente tem câncer de mama, o paciente começa a usar um tamoxifeno, ela pode fazer um flare. No câncer de próstata, a gente começa um análogo, que aí inicialmente vai aumentar a produção de testosterona, por feedback negativo, vai bloquear esse paciente. Então, tem fenômenos diferentes também de flare aí em situações clínicas distintas. Sobre a questão inflamatória, como pós-tratamento, se isso influenciaria a minha identificação de lesões de atividade? Seria... Porque na imunoterapia a gente tem um afluxo de células inflamatórias, algumas lesões até aumentam de tamanho. Se isso na difusão vocês percebem, né? A gente chama de pseudoprogressão. Uma coisa que pode acontecer no início do tratamento, se isso mudaria também alguma coisa para vocês. E tem esses diferentes tipos de flare, né? A gente pode ter no câncer de mama, no câncer de próstata também, em outras terapias, se isso são fenômenos distintos e se sua avaliação muda, né, para cada caso.
Então, a questão do processo inflamatório, assim, eu não tenho dado de literatura, mas eu tenho de prática. Eu já peguei pacientes que estavam fazendo acompanhamento e estavam com miosite, com inflamações em geral. Não é tão difícil para a gente identificar se tem tecido tumoral viável ali, porque quando você tem uma inflamação, o ADC também está alto, você tem edema, tem líquido. Então ele vai ficar parecido com uma lesão tratada ali na região onde está com edema, vai ficar parecido com o líquido da lesão tratada, do líquido da degeneração cística. Então pode ser que eu não consiga te responder se isso é resposta, se é inflamação ou se é um misto dos dois, mas eu posso dizer se tem tecido tumoral ali ou não. Acho que já talvez já ajude, né? Enfim. A questão do fenômeno Flare eu li na literatura, mas ele, parece que é uma pseudoprogressão ao tratamento. E eu não vejo isso na ressonância e não vejo como isso pode afetar a ressonância. Então, a frase que eu peguei na literatura só falava que não tinha como. E porque essas lesões que podem aparecer na TC, com esse fenômeno da cintilografia, ficar ávida ali, isso não acontece na ressonância, mas também não tenho dados, mas não acontece. E eu queria também, você falou que usa muito a cintilografia, a tomografia para avaliar a resposta. Uma coisa que eu não coloquei no slide, mas que também acontece, que pode confundir tanto o tratamento quanto na pesquisa, seria a resposta esclerótica. Você tem para câncer de mama e câncer de próstata, você tem surgimento de novas lesões ósseas escleróticas, mas que não são lesões implantes secundários. São, na verdade, uma resposta. Que se você faz a ressonância, você vai ver que não tem restrição à difusão, mas que quando você pega aqueles guidelines e coloca isso lá, você fez a cintilografia, fez a TC, apareceu a lesão nova, teoricamente você não precisaria fazer o exame de nova geração. Você tomaria conduta. E a sua conduta pode estar errada, né? Porque pode ser uma resposta esclerótica. Então, essas coisas podem estar mudando, né? A gente ainda está preso ainda a custo e acessibilidade, mas acho que ainda tem coisa para mudar nessa questão. Algumas vezes isso ocorre, a gente tem até certa liberdade, pelo menos em protocolo, de você manter o paciente em tratamento, se ele for assintomático, às vezes já está até com o PSA aumentando, e a gente sabe que essa progressão às vezes é lenta, você poderia manter, né? Mas realmente na prática do consultório, aí é muito angustiante, né? O paciente tem lá uma lesão esclerótica, o PSA dele subiu mesmo que pouco, você falar para ele que ele vai continuar com o mesmo medicamento, às vezes é um pouquinho complicado, né? E realmente, assim, a gente tem outras situações, né? Tem pacientes que fizeram PET com PSMA, tudo isso, e a gente às vezes tem certa segurança em manter um medicamento se for uma progressão lenta. Ou então, igual a gente falou, você identifica uma lesão diferente, só progrediu naquele ponto. Você pode pedir para fazer uma radioterapia focal e aquele remédio que o paciente tem boa tolerância e está segurando bem a doença, você manter. Então, eu acho que realmente acrescentaria muito para a gente nesse sentido. Você falou agora também da ascensão do PSA, né? Quando eu fui fazer essa aula tinha muita coisa, teria que botar mais coisa, mas eu estou atrasando o coffee break do pessoal aqui, né? Mas a gente viu uma sequência de um caso acompanhado com ressonância de corpo inteiro, que ele via com ressonância corpo inteiro normal, cintilografia normal, PSA baixo, zerado. A cintilografia no acompanhamento continuou normal, PSA dentro baixo também, mas começou a aparecer umas coisinhas na ressonância, que não foram muito... acabou não sendo valorizado porque o PSA estava baixo. Mas durante o acompanhamento se mostrou que eram lesões de atividades e que a lesão apareceu primeiro na ressonância antes de subir o PSA. O que também pode ser um fator confundidor, né, que a gente vai ter que ver melhor nessa questão. Eu queria ver com as colegas se tem alguém da radioterapia aqui para falar desses pacientes oligometastáticos. Essa lesão que eu apresentaria uma lesão de 1 centímetro, como é que seria isso na prática? Se esse paciente faria um tratamento local, como é que tem sido isso? Alguém quer? Atualmente tem saído muito estudo, né, de doença oligometastática, não só para próstata, tá, para tudo, avaliando a SBRT para esses casos.
ainda carece dado de fase 3, tá? Mas a tendência parece ser que tem ganho aí da gente tratar essas doenças oligometastáticas, os estudos principais até 4 lesões, mais ou menos, têm tido benefício para isso. Então, eu acho que vai ser a tendência a gente tratar cada vez mais esses pacientes com doença oligometastática, sim. Isso. Gente, mais alguma coisa? Então, pessoal, o que assim, a gente já está com a hora adiantada, vocês preferem seguir, preferem dar uma paradinha para a gente dar uma respirada, 15 minutinhos e a gente volta para seguir? Minha preocupação é só de ficar muito tarde aí, os colegas terem que ir embora. O que vocês preferem? Por mim, se quiser parar, a gente para um cafezinho, 10 minutos, estica a perna e volta.